Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Manda Aqui Solidário. Manda Aqui Solidário, lembrando que é um dos programas da nossa grade do Manda Aqui Online. Você e sua família, todos que estão acompanhando, são muito bem-vindos. Eu me chamo Carlos, sou um dos pastores auxiliares aqui da Igreja do Brasil para Cristo no Manda Aqui e quero passar mais esses minutos com você aqui, falando de coisas muito importantes relacionadas àquilo que a nossa igreja faz na área social e solidária. Nós somos a Igreja do Brasil para Cristo no Manda Aqui, estamos localizados aqui na Avenida Ultramarino 616 e vocês são muito bem-vindos para nos fazer uma visita. Aos domingos os nossos cultos são às 10 e 19 horas e às quintas-feiras nós temos um culto de oração às 20 horas. Todos são muito bem-vindos para participar conosco aqui, tá certo? Nós estamos hoje encerrando uma série de entrevistas a respeito de um dos ministérios aqui da igreja, a respeito do SAM. O SAM, que é dirigido lá pelo presbítero Rediani, tem apresentado aqui conteúdos muito importantes e de assuntos muito relevantes daquilo que a igreja oferece através desse ministério. Você que acompanhou na semana passada, nós estivemos falando sobre o SAM, uma sucursal do SAM que funciona lá na Paraíba, né? Missionário Paulinho esteve dividindo com a gente aqui um tempo muito gostoso e mostrando aquilo que a igreja faz. Isso é a expansão do reino, isso é o alargar das estacas da tenda. E hoje nós vamos receber aqui mais uma vez nosso amigo, irmão, presbítero Rediani Nascimento, mineirinho. Boa noite, pastor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo mais uma vez. Amém, glória a Deus. Boa noite a todos aí em casa, né, que está assistindo esse programa. Que o Senhor edifique a sua vida, não somente hoje, mas sempre, né? Para mim é uma grande honra estar aqui, viu, pastor? Glória a Deus. E essa técnica maravilhosa, né? A gente agradece também, né? O pessoal com afinco aí, se colocando mesmo para fazer a obra do Senhor, para que muitos lares sejam edificados pela palavra do Senhor e também pelo um coração voluntário, né? Sim. Que as pessoas têm se colocado aí para abençoar vidas. É isso. Glória aí, a Deus. Pastor. Eu gosto muito de ser participante, assim como você e todos os outros voluntários, desse ministério que proporciona não somente a oportunidade de poder abençoar as pessoas entregando alguma coisa, seja alguma coisa física, seja conhecimento, através da arte, da música, mas também oferecendo às pessoas a oportunidade de se doar, né? De servir, que é muito bom, né? E é muito bom a gente poder experimentar na prática aquilo que Jesus disse, que é melhor dar do que receber, né? E nós temos constantemente experimentado isso e proporcionado para as pessoas experimentarem também essa dádiva de Deus, né? É verdade, pastor, é verdade. E às vezes tem pessoas que elas querem fazer parte, né? E às vezes fica com receio, né? Uhum. A vida ainda nem professo a fé de vocês. Eu convido essas pessoas para estar conhecendo o trabalho, viu, pastor? Maravilha. Eu convido essas pessoas para até começar a caminhar com a gente para ver assim o que é o verdadeiro evangelho, né? Uhum. O que é verdadeiramente se doar em favor do próximo, tá? E aquilo que o Senhor Jesus nos ensina, né? Nos ensina e nós temos que fazer pelos pequeninos. Uhum. Né? A gente tem que fazer pelos pequeninos. E todos têm que conhecer a palavra do Senhor, pastor. Então, é melhor que essas pessoas estejam com a gente, Sim. né? Porque aqui nós temos todo esse ambiente aqui propício ao Espírito Santo de Deus, assim, ele vir agir no nosso meio, né? Do que a pessoa estar em outro lugar, se alimentando de outras coisas, se alimentando de outras palavras, né? Então, é bom estar aqui com a gente, viu, meu pastor? É isso aí. Afinal, a gente vai deixar os endereços virtuais aí para quem quiser entrar em contato, também para ser voluntário, né? Com certeza, com certeza. Tá certo. Nós temos um banco de voluntários, né, pastor? Então, assim, não somente o SAM precisa de voluntários, mas também o GEAS, né, o Instituto José Sampaio da Silva, né? Então, nós temos esse banco. Então, vou até pedir para o senhor depois, as pessoas que desejam fazer parte, né, desse voluntariado, como eles fazem, o que eles devem fazer, quem eles devem procurar, né? E assim a gente cadastrar essas pessoas no banco aí de dados aí do voluntariado da Igreja do Brasil para Cristo aqui no Manda Aqui. Sim, com certeza. E já respondendo a sua pergunta, podem entrar em contato conosco através do Instagram do programa, né? Que é o @mandaquisolidário. E aí vai ter as informações, vai ter um contato nosso, né?
para estar fazendo aí uma triagem de acordo com a área que a pessoa deseja servir. Né? Então, glória a Deus, glória a Deus. A gente sempre precisa de mais voluntários, né? Amém. Vocês podem fechar a câmera aqui, eu vou fazer um convite aqui para o pessoal. Fecha aqui. Olha, você que deseja trabalhar para o Senhor, eu vou falar para vocês, trabalhar para o Senhor é a melhor coisa que existe. Sabe por quê? No final nós temos um salário. É a alegria que o Senhor coloca no nosso coração de ver vidas transformadas, famílias todas transformadas. Então, acesse aqui o nosso canal e venha fazer parte desse movimento tão maravilhoso que é ter um coração voluntário para entregar para o Senhor o seu talento, aquilo que você adquiriu, que o Senhor permitiu. Então, venha fazer parte em nome de Jesus. Obrigado, viu, pastor? Boa. É isso aí, não pode perder a oportunidade. Não né? pode perder a oportunidade, com certeza. Tá certo. Então, tá bom. Bom, dando continuidade ao que a gente veio falando nas semanas anteriores aí, né? Hoje a gente fecha esse ciclo de reportagens, ó, que chique, hein? Glória a Deus, né? A gente fecha esse ciclo com as informações do que o SAM faz, dos cursos especificamente, né? E eu sei que você tem 3 para apresentar aí no dia de hoje para a gente fechar esse ciclo. Sim. Sobre o que nós vamos falar hoje? Quais são os cursos? Bom, primeiramente, antes de falar dos cursos aqui, pastor, eu quero parabenizar, né, o missionário Paulinho. Missionário Paulinho que tem feito assim, um trabalho maravilhoso lá na Paraíba, tá? E as pessoas que desejam também implantar o SAM na sua igreja, tá? Eu quero falar para você acessar aí as nossas redes sociais aqui, tá? O nosso WhatsApp, e você procurar saber melhor assim o que é o SAM, para você também implantar na sua igreja, e nós vamos te dar um apoio, nós vamos te ajudar naquilo que você precisar. Tá? Então quero mandar um beijo aí para o missionário Paulinho, que tem feito um trabalho maravilhoso lá na Paraíba. Maravilha. Bom, hoje nós vamos... Deixa eu só te interromper. Me perdoa, meu pastor. Nós não combinamos nada, mas você foi muito assertivo nessa tua colocação, porque um dos propósitos do nosso programa é exatamente incentivar outras pessoas a fazerem também. Sim. Não é só proporcionar o que os cursos oferecem, o que as instituições oferecem, não é só proporcionar a oportunidade de servir como voluntário, mas também contagiar as pessoas com aquilo que é feito para que a ideia seja replicada. É óbvio que de formas diferentes, com cursos diferentes, mas a ideia, isso que você falou é muito importante. Podem entrar em contato para ver como é que é a dinâmica da coisa, como é que estrutura, como é que funciona. E, obviamente, de acordo com a localidade, de acordo com o público-alvo, cada um coloca a sua carinha no seu SAM, né? É verdade, pastor. E o mais importante mesmo é ver uma comunidade, uma sociedade melhor, né? Sim. Não somente nessa questão intelectual. Porque a gente sabe que não é o ensino que muda as pessoas. O que transforma pessoas é a palavra de Deus. Mas se nós temos algo para oferecer, essa pessoa vai ser melhor, essa pessoa vai ter uma oportunidade melhor, né, no mercado de trabalho, ali na empresa que a pessoa trabalha, né? Então nós estamos proporcionando cidadãos melhores, né, para a sociedade, né? Então é isso que nós desejamos, tá? Não abraçar o mundo aqui na nossa igreja, mas incentivar as pessoas a ter esse departamento, né, social dentro das igrejas, porque ali você vai ter pessoas muito melhores, isso eu garanto. Maravilha, é isso aí. Então vamos lá para a pauta de hoje? Vamos, pastor. Rapidinho aqui, tá? Eu não coloquei aqui na pauta, tá? A comunicação, não foi falado da comunicação. Comunicação aqui, ela é feita, é um curso voltado mais para uma oratória, um marketing pessoal, tá? E é interessante assim que as pessoas elas vêm no curso de comunicação e as pessoas falam, mas olha, é que eu gostaria de falar em público, né? Então uma das primeiras coisas é a pessoa se levantar e falar, então fala em público. Né? Já começa por aqui, né? Sim. E aí nós vamos dando técnicas, né? Como falar em público, como falar 1 a 1, como falar, né, na frente das câmeras, né? Então tudo tem que ser de forma natural. E nós sabemos que comunicação não é só a comunicação falada, né? Mas tem a comunicação escrita, tá? Mas assim, esse curso é voltado mais para a oratória. Tá. Né? Pessoas que têm dificuldade para falar em público, então ali eles recebem
conteúdo, né? Não todo o conteúdo, mas um conteúdo ali para a pessoa sair falando em público. Maravilha. Né? E eu que ministro esse curso, né? Tá. Ministro esse curso, eu quero te convidar. É um curso que nós ministramos aos sábados das 11 até às 11h40, 11h45. Às vezes o pessoal, eles começam a se soltar muito, empolgar, né? Aí vai até meio-dia. Mas essa é a intenção, né? Sim. 11h40 para as pessoas se empolgarem. E aí? E aí ser até o meio-dia. Tá certo. Aí é um curso assim, muito bom, assim, tem ajudado muitas pessoas a quebrar esse gelo, né? Criar uma pora ali para conversar com outras pessoas, entrevista de trabalho, né? É importantíssimo. Né? Muito importante, Às muito vezes importante. a pessoa é bem qualificada, mas ela não sabe se expressar. E acaba sendo prejudicada por conta da falta de comunicação. É ou verdade. uma comunicação que não seja direta, objetiva, né? É verdade. E assim, eu tive bons professores, né, no comércio onde trabalhei assim durante 20 anos. Isso me ajudou muito, né, me ajudou muito mesmo. Tá? Então, eu era uma pessoa tímida, era uma pessoa reservada, retraída. Né? Então, o comércio foi assim uma impulsão ali para que quebrasse todo o gelo, né? E glória a Deus, quando eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus, eu me senti assim na obrigação de aprender um pouco mais para podermos falar da palavra de Deus. Porque se Ele me salvou, um dia alguém teve o cuidado de ministrar a palavra, tanto num púlpito ou um a um, né, e me alcançou, né, eu também tenho esse cuidado de falar a palavra num púlpito, mas também de um a um, e ensinar também pessoas, fazer discípulos, né? E de pregar a palavra do Senhor e fazer discípulos. Então nós temos que fazer discípulos, principalmente na área da comunicação. Com certeza. Esse curso tem duração de quanto tempo? Esse curso tem duração de 6 meses. Tá? É um curso cíclico, né? Então, são cursos que eles já foram elaborados assim para 6 meses. Tá? Então, por ser uma duração menor, 40 minutos, então a gente consegue fazer esse curso em 6 meses. Porém, a pessoa ela pode se achegar, né? Ela pode se achegar aqui. Entrar em qualquer aula e segue o ciclo. É cíclico. Porém, assim, tudo tem a sua inscrição, né? Sim. Tudo tem a sua inscrição. Sim. Né? Então, as pessoas só entram mediante a uma inscrição. Agora, as inscrições estão fechadas, mas é aquela coisa, né? Se a pessoa for comunicativa, né? Então dá uma choradinha, né? Tem que ser um pouquinho ator, sabe, pastor? Dramaturgia, né? Você já fez teatro, pastor? Não, nunca Eu também fiz. não. Né? Mas assim, a pessoa dá aquela choradinha, né? A gente se comove e coloca a pessoa no meio da nossa turma também. Tá certo. Né? São bem-vindos. Tá certo. E é interessante, assim, pastor, que nós incentivamos a pessoa a falar em público, e são os textos da Bíblia, né? Eu não tenho como chegar aqui e dar um texto de Shakespeare para a pessoa falar. Né? Não é a nossa realidade. Nossa realidade é a palavra de Deus. Né? Então, mas a palavra de Deus, ela nos dá um aporte para a gente conversar sobre todos os assuntos. Né? Então, é isso que nós abordamos no curso de comunicação. Nós sabemos todos os assuntos, assuntos assim, proposital ali para o momento, né? Não adianta também a gente começar a falar um monte de coisa, sendo que não tem relevância para aquele momento, né? Então, são assuntos relevantes para aqueles momentos. Então, é ensinado também, né, a observar cenários. Olha só. Maravilha, maravilha. Pegaram como exemplo já a vida de Moisés, que tinha uma certa dificuldade de comunicação. Sim. Um pouquinho assim, igual sábado passado nós conversamos sobre o bom humor. Né? Uma pitada de bom humor. Em tudo que nós fizermos, pastor, nós temos que ter aquela pitada de bom humor. Sim, para dar aquela quebrada no gelo, né? Sim, é verdade, né? Às vezes nós estamos falando de assuntos sérios aqui, né? Quem vê assim fala, meu, esse pessoal é muito sério. Né? Mas tem momentos que a gente precisa ser sério. Então, há momentos para todas as coisas. Tá? Então, pitadas de bom humor, a nossa vida, assim, nós temos que ter essas pitadas de bom humor. Né, para que as pessoas vão se achegando cada vez mais perto da gente. E aí nós podemos falar as coisas relevantes com seriedade. Né? Uma curiosidade minha, no curso de comunicação, para pessoas que têm dificuldade de falar em público, por exemplo, ou de se expressar, a maioria dos alunos é composta por homens ou por mulheres?
vou falar para o senhor assim, que está equilibrado, viu? Está equilibrado. Mas tem mulheres que começam o curso e não termina, não sei porquê, viu? Acho que já sabe, né? Então, mas brincadeiras à parte, mas é um curso para todos, né? E é interessante assim que as mães vêm trazer as crianças e as crianças também ficam dentro da sala, né? E eu até falo, né? Não, pode deixar as crianças dentro da sala, porque é de pequeno que nós vamos, sabe, conhecendo as coisas, né? É de pequeno que nós vamos, que as crianças vão, nós não, né? Já passamos por essa fase, mas absorve muitas coisas. Né? E é interessante, eu falo, não, pode deixar aqui, porque o que nós falamos é a palavra de Deus. Né? E a criança também está sendo ministrada. Sim, com certeza, está ali aprendendo. Pois Muitas vezes ela está lá envolvida com outra coisa, você pensa que ela não está prestando atenção, mas ela está prestando atenção, prestando sim, atenção. E está absorvendo aquilo ali, né? É verdade, é verdade. Tá certo. Glória a Deus. Maravilha. E agora nós vamos falar sobre as aulas de teclado. Teclado. Né? Teclado, ele é ministrado pelo professor Felipe, um excelente professor. Né? E o Felipe, ele canta muito bem, toca um teclado, né? E é um ajudador. É um rapaz assim com um coração muito voluntário, né? Muito voluntário mesmo. E as aulas acontecem das 9 horas da manhã às 10 da manhã, né? E o curso de teclado do Sam é ministrado para iniciantes, porém, de acordo com o desenvolvimento de cada aluno, é ministrado uma lição específica, né? Sim. Porque vai muito do desenvolvimento, né? Então não tem como colocar assim... Uma aula padrão para todo mundo. Uma aula padrão para todo mundo, não tem. Às vezes é separado, né? Sim. Esses alunos. E aí passa assim uma lição de casa, né? E aí a pessoa vai saindo conforme o desenvolvimento. A importância, é importante as pessoas que elas se inscrevem para o curso, e não só de teclado, tá? Mas qualquer instrumento. A pessoa tem um instrumento, né? Sim. Porque não é só receber ali a lição. Uma vez por semana e achar que vai aprender em 6 meses, né? É verdade. Né? Então, música é prática. Sim. É muita prática. Né? Eu trouxe aí umas curiosidades aí sobre o teclado, né? A gente tem esse perfil de trazer curiosidades, né? Então, o teclado, ele vem assim ele é um pianinho ali, um pianinho digital, né? E antes do piano veio o cravo, né? Você conhece o cravo, pastor? Não. Não conhece o cravo? O único cravo que eu conheço, são dois. Eu conheço o cravo tempero e o cravo flor. E o cravo flor, né? Mas tem o cravo que é o avô do piano. Olha só. Você sabe que de música eu entendo muito, né? Porque, olha, a cada aula aqui eu aprendo um pouco. Na semana passada com o Paulinho, ele estava falando que eles lá dão aula de ukulele. O ukulele. O ukulele. O que é o ukulele? Aí ele tentou me explicar, e a minha definição de ukulele é um violão pequenininho, parece um cavaquinho. Ele é havaiano, né? O ukulele, assim. Não sabia da origem. Então a gente vê muito assim nas músicas havaianas. Quem toca muito bem é o Armando, né? O Armando, ele... às vezes assim ele traz o ukulele no devocional, né? Fala nisso, o do Armando faz tempo que não traz o ukulele para tocar no, né? Foi bom lembrar, tá vendo? Foi bom lembrar. E passa assim uma alegria, né? Se bem que assim, eu sou apaixonado por instrumento de cordas, né? Então assim, instrumento de cordas, eu sou apaixonado. Eu tentei fazer o violão clássico, né? O popular, o contrabaixo acústico, que é o rabecão que a gente fala. Rapaz, não aprendi nada. Não. A questão da dedicação, né? Então, mas assim, é uma meta minha, né? Aprender a tocar violão, né? Aprender a tocar violão. Mas eu já falei do violão, né? A gente está falando aqui do teclado. Do teclado. Mas vamos lá. Eu desviei um pouquinho o assunto. Mas não é brincadeira. Eu também tentei tocar o teclado, né? É muito gostoso. Porque teclado, assim, é um instrumento também completo, né? É um instrumento completo. E principalmente você não precisa de afinar, né? Então você coloca ali já, olha que vantagem. Digital, né? É só acompanhar, né? É verdade, é verdade. E se eu tiver errado, depois o professor Felipe, ele me corrige. Sim, né? sim. O que temos de curiosidade a respeito do teclado aí? Então, assim, o cravo, na verdade, é um órgão pequenininho. Né? E é até interessante depois, assim, se eu puxar lá na internet, escutar o som. O senhor escuta muito o som do cravo,
naquelas óperas medievais. Né? Então, primeiro veio o cravo, depois o órgão, né? Depois... Já é maiorzão. E depois o piano, né? Depois o piano. E aí, no século XIV, esses instrumentos aí, né? Vem o piano, tudo. E aí, no século XX, né? Na virada do século XX, eles começam a fazer outros instrumentos, até chegar no teclado que hoje nós temos, né? Então, até chegar na definição no teclado, uma placa, né? Então, assim, não são coisas do século retrasado, né? Século passado já, né? Foi 1800, 900, né? 2000, Isso. né? E aí facilitou muito, né? Imagina o pessoal carregar o piano. Lembra da expressão, né? Quem carrega o piano, né? Então tinha muito disso, o casamento, Tinha né? muita gente para carregar o piano. Quem carrega o piano, né? Então o teclado hoje, o pessoal coloca o teclado nas costas e aí tranquilamente leva. Né? vai embora, lugar, né? Vai embora. E aí a gente puxa, assim, aquilo, né? De informações na internet ali e aí a gente vai confiando que realmente essas informações elas sejam verídicas, né? Sim. Mas hoje nós temos, assim, o teclado, né? Nós temos teclados, assim, que, meu Deus, o som, assim, é maravilhoso, né? LCD, ali os display, né? O pessoal coloca ali programa. Já viu aqueles cantores que programam ali o teclado, dá uma notinha, aí já sai a música inteira, né? Olha só que coisa, né? Hoje, assim, pessoal que não sabe tocar, dá uma notinha, a música vai, né? Isso que eu ia dizer, de certa forma, exige menos do músico, né? Sim. Menos técnica, menos treino, né? O que ele precisa conhecer mais é de tecnologia, né? Então, aqueles que são amantes da música mesmo, por si só, talvez não sejam tão admiradores de instrumentos como o teclado, que acabam levando muito para o lado da tecnologia, né? Mas, na minha opinião, o importante é que o resultado é bom. Então, quando o resultado é bom, quando você tem, no nosso caso, por exemplo, que a gente tem na igreja, e isso faz parte importante da composição das músicas, de composição que eu digo na hora de apresentar as músicas, né? Então a gente vê o valor que isso dá, né? Então, assim, em tudo, né? Em tudo tem aquele caminho mais fácil, né? Só que assim, igual como diz a palavra do Senhor, o reino de Deus ele é conquistado pelo esforço. Então, uma pessoa para entrar em um ministério de louvor sério, a pessoa, se for aquele tecladista de programação, não vai dar certo. Não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Então, a pessoa ela tem que se esforçar mesmo, né? E nós procuramos formar adoradores. Nós procuramos formar adoradores. Existe uma situação aqui, outra ali, que a gente vai arrumando aqui, arrumando ali, mas a intenção é essa. Então, tem pessoas de outros ministérios, né, outras denominações, que elas vêm aprender, assim. Então, o importante mesmo é que a igreja seja edificada. Sim. Né, e muitos aqui da nossa igreja, eles vêm fazer as aulas, né, mas também tem um ou outro ali que é de outra denominação. Então, assim, a pessoa, ela pode ser de outra denominação também, pode vir. A gente trabalha para a comunidade, né? Sim. Para a comunidade. Muito bom servir dessa forma também, né? Pois é. Saber que o Ministério de Louvor de uma igreja menor, por exemplo, que não tem estrutura, que não tem quem ensine, de repente ele vem participar das aulas e isso contribui no Ministério de Louvor daquela igreja, né? Sim. E a importância também, assim, o que eu falo sempre ali para os professores, é ministrar a palavra de Deus. Porque quantas pessoas aprendem a cantar, aprendem a tocar na igreja, quando é criança ali, adolescente, e depois vai para o mundo, né? Então não é isso que nós desejamos. Tá? Então, o que nós desejamos mesmo é que seja formado adoradores, que adorem o Senhor em espírito e em verdade. É isso aí. Né? Glória a Deus. E aí nós vamos falar agora um pouquinho da bateria, pastor. Bateria. A bateria. A bateria ela é ministrada, né, pelo nosso irmão aqui, o Maurício, né? Maurício. E quem ajuda ele é o Ricardo, é um irmão que não é da igreja aqui, mas tem um coração também voluntarioso, né? Sim. E ajuda bastante, né? Ajuda bastante. E sempre está aí, pau para toda a obra também, né? A gente conta muito com esse irmão aí também. Tá? E as aulas de bateria são realizadas das 10 às 12, né?
E são aulas também ministradas para iniciantes. Tá? Deixa eu só te interromper um pouquinho com uma coisa que eu me lembrei agora. A bateria hoje ela é muito comum nas igrejas, né? É óbvio que não em todas, né? Mas talvez a maioria das igrejas conte com uma bateria lá no Ministério de Louvor. E eu me lembro que na década de 80, quando eu me converti, não tinha bateria na igreja. A gente vai entrar nisso, né, pastor? A gente vai entrar, né, nesses detalhes. Não né? tinha bateria na igreja. Os instrumentos que tinham na igreja eram o órgão e o piano. De vez em quando um saxofone, mas era o órgão e o piano. E no último período que eu permaneci naquela igreja, onde eu me converti, fiquei 8 anos lá, a mocidade da igreja conseguiu autorização para que uma vez por mês fizesse um louvorzão, mas não no culto de domingo, fizesse um louvorzão na igreja. E nesse louvorzão tinha lá a guitarra e tinha a bateria. Isso aqui, como é interessante, as pessoas que olham hoje, né, em termos de conquista de espaço, de instrumentos dentro das igrejas, e não imaginam, né, talvez pensem que sempre foi assim, né? E, como você disse que vai falar um pouco a respeito aí, a gente sabe que nem sempre foi assim, né? É verdade. Então, pastor, em Gênesis 4, 21, fala de Jubal. Jubal, ele é o pai dos instrumentos musicais. Ali relata ali que Jubal começa a fazer instrumentos musicais. Tá? E esses instrumentos não era para adorar ao Senhor. Não era para adorar ao Senhor. E o Senhor escolhe uma linhagem. E dessa linhagem, a gente começa a ver as pessoas ali adorando a Deus. Tá? E você pode estar me perguntando, o que isso tem a ver com a bateria? Né, com os instrumentos. O que isso tem a ver com a bateria? Então, olha só, a gente puxa lá no cântico de Miriam, não está no script, tá? Isso não está no script. Né? Que bom. Mas a gente puxa ali o cântico de Miriam, né, quando o povo ali de Israel atravessa o Mar Vermelho, e aí a gente vê aquelas moças junto com Miriam, com tamborins, né? Tamborins ali batendo, louvando, adorando ao Senhor. Então, assim, quando uma igreja, ela começa a colocar suas doutrinas, seus dogmas, tem que ver se realmente está adorando ao Senhor. Né? Qual que é o propósito de tudo isso? Tá? Então, assim, somos de uma geração, pastor, que o pessoal intitulava a igreja. Igrejas boas, mas né, tinha uma visão diferente para trazer jovens. Então, a palavra fala que com os jovens está a força e eles vencem o maligno. Tá? Então, enquanto muitas igrejas estavam jogando os jovens para fora, essas igrejas estavam acolhendo os jovens. Tá? E hoje, esses jovens que foram acolhidos, jovens que estavam perdidos nas drogas, prostituição, hoje são grandes líderes ministeriais, espirituais, né? Então, a gente tem que ver o propósito de tudo isso. Tá? Às vezes, a pessoa está estéril e nem sabe. Quando Davi, ele traz a arca ali da terra dos filisteus, né, que a arca estava em Gate, né, os filisteus levou a arca lá para a Filistia, né? E ali veio as pragas, tudo. Davi, ele vai pegar a arca de qualquer modo, tá? E aí ele viu que não era de qualquer modo. E aí ele vai ver o que ele ia fazer para adorar o Senhor. A intenção era boa, mas assim, Davi não se atentou à palavra. Deixa ali a arca na casa de Obed-edom. Obed-edom temia ao Senhor. E olha só que interessante, né? Obed-edom era um estrangeiro. E ele estava em Gate, na terra dos filisteus. Né? Era alguém assim, até de um povo inimigo de Israel. E ali o Senhor abençoa a casa de Obed-edom. Né? E Davi, depois de um tempo, ele vai pesquisar na palavra o que era realmente a adoração ao Senhor. E aí ele traz de forma correta a arca. E aí entra a questão da alegria, né? O pessoal tocando tamborins, tocando, sabe, ao som da flauta, imagino, né, aquelas gaitas, tá? E Mical, ela olha assim e ela rejeita, né, Davi, né, uma autoridade ali, né? E aí aquela menina, aquela moça, ela fica estéril.
esposa de Davi, ela fica estéril, porque realmente não entendia o que era uma adoração ao Senhor. Tá? Os instrumentos, Salmo 150, os instrumentos louvam ao Senhor. Louvam ao Senhor. Pastor, algo assim que nem queria falar muito, né? Mas o que aconteceu no país nesse final de semana, assim, nas avenidas, né? Uhum. Então, enquanto as pessoas elas estão ali repudiando, né, aquilo que pode, o que não pode na igreja, de instrumentos ali, olha, tem muitos que saíram da igreja e infelizmente estava lá, na avenida. Por que não ensinar essas pessoas a serem adoradores que adoram o Espírito, ao Senhor em Espírito, em verdade? Né? Então, assim, todos os instrumentos, seria maravilhoso a gente ter uma orquestra sinfônica aqui na nossa igreja, né? Com os tambores. Sabe, o senhor gosta de orquestra sinfônica, pastor? Você escuta? Não tenho hábito de ouvir, não. Eu ouço assim, porque eu vou identificando cada instrumento. Né? Cada instrumento. Na outra denominação que fazíamos parte, eu e a minha família, né, eu cheguei a tocar um tempo lá na orquestra, né? Então, cada instrumento afinadinho, sabe? Uhum. E era tudo para louvar e adorar o Senhor. Olha só, você tocava qual instrumento? Então, o contrabaixo acústico, né? Que é o rabecão, né? Uhum. Né? Então, olha, por isso que o Senhor fala no Salmo 150, né? Louva o Senhor com os instrumentos, né? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Uhum. Nós temos que adorar e glorificar o Senhor. Nós temos que estar preocupados em louvar e adorar o Senhor. Uhum. Né? Então, se muitas igrejas hoje, elas ficaram estéreis, é porque foram criando muitas restrições. Não pode uma guitarra, não pode um saxofone, não pode isso, não pode aquilo. Né? Tem que ver o sentido, né? A adoração que esses músicos estão entregando ao Senhor. Né? E aquele que é músico também, ele buscar cada vez mais a qualidade ali para entregar uma oferta ao Senhor com qualidade. Com certeza. Não deixar prevalecer somente a qualidade musical. É importante? É importante, mas não é mais importante. Né? O mais importante é a vida daquele que está no altar, o mais importante como que ele conduz a sua espiritualidade, como que ele está ali naquele altar, né? É verdade. Tocando aquele instrumento. Então, é verdade. Isso é o mais importante. Né? É verdade. Ser um adorador que adore o Senhor em espírito e em verdade. Né? Eu também não estou falando que é adorador, é aquele que somente aquele que toca, né? Mas aquele que lava um banheiro também. Né? Aquele que tem a sua vida ali, uma vida de adoração ao Senhor. Adoração é a nossa vida. Né? Para que quando a gente vir fazer algo para o Senhor, seja uma oferta suave e agradável ao nosso Deus. Com certeza. Amém? Maravilha. A gente, como nós gostamos de música, né? Então, por isso que incentivo os irmãos do SAM, os voluntários, a ministrar essas aulas de música, né? Para que nós tenhamos aí pessoas com qualidade adorando e engrandecendo o nome do Senhor. Maravilha. E aqui, por último, aqui, pastor, está acabando, né, pastor? Olha só, estamos indo para o finalzinho. Né? Mas nós vamos falar um pouquinho agora da dança, né? Tá. A dança não tem como a gente falar, porque dança é algo assim que, né, imagino os anjos ali, ao lado ali do Senhor, os querubins ali, adorando o Senhor, dizendo que é santo, né? Expressando ali com o seu corpo ali, a santidade do Senhor, entregando louvores ao Senhor. Então, a dança é isso, né? A professora Ingrid, né? E as aulas acontecem das 10 às 11, então são por classe de idades, né? E nós vamos tá abrindo também, assim, vamos fazer uma ETL do SAM, que nós precisamos de mais professores, e principalmente professores de dança, né? Professoras de dança, né? Aqui as danças são para as meninas. Tá? Ainda nós não temos, assim, um street dance ali para os meninos dançarem, né? Mas é o nosso sonho, né? Ter, assim, um street dance, né? E essas danças contemporâneas são danças para a menina. Sim, né? Cada coisa no seu lugar. Cada coisa no seu lugar, pastor, cada coisa no seu lugar. Né? E dança, assim, dança é universal. E
Pastor, no culto, eu não tenho vergonha nenhuma de expressar o meu amor ao Senhor dançando, cara. Né? Seja ali, estando ministrando no altar, juntamente com a nossa maravilhosa ministra de louvor, a Thalita, ali junto com o ministério de louvor, mas também ali fazendo, né, exercendo o nosso papel eclesiástico ali, tá? Eu gosto de exercer sempre louvando e adorando o Senhor. Então não importa se eu estou em cima, se eu estou embaixo, o meu louvor tem que ser o mesmo. Né? E eu gosto de me expressar, gosto de entregar para o Senhor, né, a dança ao Senhor, né, porque é muito importante. Né? O nosso corpo, ele tem que expressar louvor ao Senhor, pastor. Né? Então, quando eu falo que hoje as danças, a dança que se ministra aqui é restrita para as meninas, tá? Mas não quer dizer que, né, uma pessoa ali na igreja não vai dançar, né? Não vai dançar. Né? Então, tem pessoas, pastor, assim, fofoca, né? Olha a fofoquinha. Tem pessoas que no mundo dançavam, era o famoso pé de valsa, sabe? E quando chega né, quando se converte, né, o máximo que a pessoa dança, a gente tem que expressar. Fica muito contido, né? A gente tem que expressar, sabe, o nosso amor ao Senhor através do nosso corpo. É por isso que Davi, quando ele estava dançando ali, né, Mical, voltando ali, né, até o assunto de Mical, ela fala, olha, você é um sem vergonha, né, você dançando, as pessoas vendo as suas roupas íntimas, suas roupas de baixo, né, ele falou, olha, eu estou dançando na presença do meu Deus, eu estou dançando, não estou dançando para um, não estou dançando para outro, eu estou dançando para o meu Deus. Né? Então, assim, as aulas de danças realmente é para as meninas, mas a nossa expressão, a expressão do adorador é dançar na presença do Senhor. Assim, a minha opinião, acho que isso é muito pessoal, né? Sim, sim. Tem pessoas que têm uma facilidade maior para se expressar dessa forma, né? E tem outras que são mais contidas, né? Pastor? Já são mais na delas, né? Aí o louvor fica mais na expressão do coração e da voz mesmo, né? O importante é assim, na igreja, cada um está louvando e engrandecendo o Senhor, porque aí não fica olhando para aquele que está do lado. Sim. Né? Não fica olhando para aquele que está do lado. Tá? E aí vai meio que por osmose, né? As pessoas no meio ali de pessoas, de adoradores que levantam os braços. Quando eu falo dançar, pastor, não é aquela coisa de, né? tá amarrado, né? Mas assim, expressar adoração, sabe? Sim. A gente que está ali no púlpito, muitas vezes a gente fala, levanta as tuas mãos. Né? Porque é um momento assim que a gente está conduzindo a igreja. Mas, se todo mundo levanta as mãos, se todo mundo aplaude, não precisa de eu ficar falando, entendeu? Não precisa. Sabe, às vezes a gente está naquele momento tão maravilhoso, que a igreja vai se rendendo, sabe, adorando ao Senhor, sabe? Então, quando eu falo da dança, não é a pessoa sair todo igual uma minhoca com cãibra, né? Não é nada disso. Né? É a gente expressar mesmo ali a adoração com o nosso corpo, entendeu? Com o nosso corpo. Isso daí é para todos. Entendi. Né? Isso é para todos. Entendi. E, assim, a própria história, né, originou a dança assim na Bíblia. Então, Gênesis 1:27, na criação do homem, né, imagina ali o homem sendo criado ali, né, já adorando ao Senhor, já glorificando ao Senhor. Quando o Senhor, imagino eu, tá? Quando o Senhor sopra ali na narina dos homens, ali, do homem, né, do Adão, né, o seu espírito, e imagino que a primeira coisa foi adorar e glorificar o nome do Senhor. Né? É isso aí, pastor. Maravilha, maravilha. Eu acho muito bonito no Ministério de Dança e nas aulas principalmente, a gente, aos sábados, uma vez por mês, a gente acaba meio que se encontrando aqui na igreja, né? As atividades do SAM com as atividades do GES, quando a gente faz a entrega das cestas básicas. E muitas vezes eu vejo aquelas mães chegando com as crianças, você vê que pessoas humildes, né? Com uma alegria, uma vontade de participar. É verdade. A mãe orgulhosa de estar podendo, de alguma forma, proporcionar aquilo para a criança, né? É verdade, Isso é verdade. É muito bom. E aí a gente vê uma das
finalidades da igreja, que é trazer inclusão para essas pessoas, né? Sim, né? sim. Dar acesso àquilo que ela não teria condição. Né? É verdade. E muitas vezes não tem condição de um uniforme, aí alguém abençoa, alguém doa, enfim, e aquela criança ela pode participar. Você sabe que, eu me esqueci agora o nome do ministério, mas tem uma igreja no centro chamada Cristolândia, que é uma derivação da Igreja Batista. A missionária Joana, inclusive, esteve aqui uma vez falando sobre missões. Eles têm um trabalho de balé com crianças carentes lá também, e num dos anos aí, uma das crianças, aluna lá, foi selecionada pelo balé Bolshoi lá de Florianópolis, entendeu? Certo. A menina, favela, esqueci o nome da favela, ali no Bom Retiro ali. E essa criança, você vê, quando que aquela mãe teria condições de pagar um curso para aquela criança, de dar um uniforme para aquela criança e descobrir o potencial que aquela criança tinha. Sim. Foi alguém que foi lá, uma instituição que foi lá, voluntários que foram lá, que abriram as portas, professora que foi lá, que se dedicou, alguém que foi lá, que investiu e proporcionou para aquela criança uma oportunidade única, né? É verdade. Então isso é muito importante. Talvez a gente não consiga mensurar o futuro dessas crianças, dessas meninas que participam do balé. O quanto isso interfere na vida delas, o quanto isso abençoa a vida delas, a questão da disciplina, a questão da gratidão. É verdade, pastor. Isso é muito bom, né? Poder fazer parte disso, né? É verdade. Que bênção. Glória a Deus. E vamos estar orando, eu peço até assim, a sua ajuda em oração para a gente implantar mais cursos no SAM, né? Amém. Então nós estamos precisando aí de um professor de futebol, né? Pessoas que realmente amem ao Senhor e ame lecionar, né? Aquilo que um dia aprendeu, né? Então essa é uma troca, né? A gente recebe, né? E a gente entrega, né? Sim. Então isso daí deixa assim, né? Esse convite, né? Também as meninas aí, professoras de dança, meninas que já fizeram dança também, né, na nossa ITL, vou estar chamando, né, essas pessoas, pedagogos, né, alfabetização, assim, saindo um pouquinho da questão da arte, né, então do ensino. Então nós vamos precisar de um exército aí para entregar aí um conteúdo para a comunidade, né. Quando eu falo comunidade, pastor, não é somente aquelas pessoas, né, que não tem nada ali, né? Também para essas, mas assim, a gente deseja que todos se encontrem aqui na igreja, né? Todos se encontrem na igreja. E aí tem muitas pessoas que podem pensar, olha, mas aquela mãe tem condições de pagar, né? Uma aula, pagar, é melhor vir fazer de graça aqui. É melhor vir fazer para se misturar, porque aqui a intenção é a gente oferecer esses cursos, mas também a palavra de Deus. Sim, com certeza. Né? Então, assim, não é um bem excludente, né? A gente não exclui ninguém, todos são bem-vindos, todos mesmos são bem-vindos, né? Então, vem aqui e vai ser um tempo maravilhoso. Enquanto essas mães, os pais, né, eles ficam aguardando seus filhos, eles fazem cursos também, viu, pastor? Sim, aproveita o tempo. Né? Eles vão fazendo os cursos, fazem um português, uma matemática, um inglês, um teclado, um violão, né? Então, assim, é para todas as idades, né? Para todas as idades. Maravilha. Tá certo, meu pastor? Tá certo, querido. Glória a Deus. Muito obrigado. A gente está terminando aqui hoje esse ciclo, né? Eu sei que você vai voltar mais para frente aí com outras novidades e tal, mas a gente encerra esse ciclo hoje com gratidão no coração por tudo aquilo que foi compartilhado aqui, por tudo aquilo que foi passado para as pessoas e incentivando outras entidades a fazerem também, né? Sim, porque muitas vezes as pessoas pensam que precisa de muito para fazer, e na verdade não precisa. Precisa de um coração voluntarioso, né? Exatamente. Um coração generoso, sim, né? E disposto a abençoar. Sim, com certeza. Isso que precisamos. E quem quiser aprender como fazer, é só procurar a gente aqui, né? Pois é verdade, pastor, é verdade. Tá certo. Então tá bom, querido. Olha, muito obrigado pela tua participação ao longo desse último mês aí. Que Deus continue abençoando e fortalecendo você e a Vanessa na condução dos trabalhos lá, e estendo o meu abraço também a cada um dos professores voluntários, Amém. aos alunos, e que o trabalho continue crescendo e influenciando outras pessoas a fazerem o mesmo também. Glória a Deus. Eu também quero agradecer, né, a equipe maravilhosa do SAM, né? Então, assim, eu sozinho não tinha como tocar tudo aquilo, mas são pessoas
realmente generosas, com coração voluntários, né? Então, quero glorificar a Deus por essas vidas. Que o Senhor continue abençoando a sua vida e te encorajando a fazer cada vez mais. Amém, amém. Glória a Deus. Então é isso. Nós vamos terminando mais um programa Manda Aqui Solidário, com a certeza de que a gente transmitiu aqui informações relevantes, com a expectativa de que você tenha se sentido motivado a fazer uma das três coisas: ou se inscrever para participar, doar de alguma forma, ou ser um voluntário, participante de tudo isso que a igreja está fazendo. Tá certo? Você é muito bem-vindo, nos procure. Nosso Instagram é o @mandaquisolidário. O Instagram do Sam é o @mandaqui, Sam ou BPC Mandaqui. É isso aí. Nós estamos aí à disposição para passar as informações e quem quiser vir somar conosco vai ser muito bem-vindo, tá certo? No mais, que Deus te abençoe, uma excelente semana para você, guardada pela proteção do Senhor, que a graça, que o amor do nosso Deus Pai seja contigo e com toda a tua família, também? Que Deus te abençoe. Fiquem na paz.